boa noite ou saudações. Meu nome é Iná e antes de iniciar a minha fala, eu gostaria de me apresentar. Eu sou pedagoga formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Sou também especialista em educação tecnológica formada pelo Cefet e sou mestre em educação formada pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. E atuo desde 2010 anos da minha formação em diversos órgãos governamentais. Bem, já atuei em diversas prefeituras, mas atualmente atuo na Prefeitura Municipal de Volta Redonda como supervisora escolar e como pedagoga no DEGASE. Mas o que é DEGASE? O que o DEGASE faz? Especificamente sobre isso que eu vou falar e mais especificamente ainda sobre a atuação do pedagogo nesse departamento. Mas antes de falar do DEGASE, eu acho importante nós falarmos um pouco sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi promulgado em 1990. Esse período histórico do Brasil é muito importante, que é o período da redemocratização do Brasil. A Constituição Federal foi promulgada em 1988 e em 1990 foi promulgado o ECA, o famoso ECA que a maioria das pessoas que trabalham com educação conhece. E qual que é a doutrina que o ECA é baseado o ECA? Qual é a doutrina que se baseia o ECA? O ECA se baseia na doutrina de proteção integral à criança e ao adolescente. Isso quer dizer que o Estado ele tem que preconizar a proteção da criança e do adolescente. Isso em qualquer circunstância. E então é função do Estado fazer o quê? Proteger e garantir os direitos fundamentais da criança e do adolescente. E onde que o DEGASE entra nisso? O DEGASE, a sigla DEGASE quer dizer Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Ele é o órgão estadual que executa as medidas socioeducativas de semi-liberdade e internação. Isso por quê? Porque existem outras medidas socioeducativas, que é a medida socioeducativa de advertência, a medida socioeducativa de reparo ao dano, a medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade e a medida socioeducativa de liberdade assistida. Essas 4 medidas socioeducativas, elas são executadas pelos municípios, que é outro princípio que rege o ECA, que é o princípio de descentralização dos serviços. Então, essas 4 medidas socioeducativas são regidas pelos municípios e são executadas pelos CREAs. O que são os CREAs? São os Centros de Referência Especializadas de Assistência Social. E por último, nós temos 2 medidas socioeducativas, que são a medida socioeducativa de semi-liberdade e a medida socioeducativa de internação. Essas 2 medidas socioeducativas são regidas pelo Estado e o órgão executor dessas medidas é o DEGASE. O DEGASE, esse departamento, é vinculado à Secretaria Estadual de Educação. Então, nós somos um departamento dentro da Secretaria Estadual de Educação. Mas esse departamento, ele já passou por diversas secretarias, porque há aí um embate muito grande de proteção à criança e ao adolescente ou punição à criança e ao adolescente. Esse debate é muito extenso e envolve também a questão da menoridade ou maioridade penal, enfim. Mas hoje eu estou aqui para falar especificamente sobre isso, sobre a atuação do pedagogo nesse departamento, no Departamento Geral de Ações Socioeducativas.
Enfim, explicado que, né, são medidas socioeducativas, o que é o DEGASE, eu vou falar um pouquinho sobre o adolescente que é submetido a uma medida socioeducativa. Esse adolescente é o adolescente que cometeu algum ato infracional. Esse ato infracional, ele pode ser de menos dano, de menor ou maior dano. E isso é que vai determinar, né, qual medida socioeducativa ele vai ser submetido. Mas por quem isso vai ser determinado? Vai ser determinado por um juiz do juizado da infância e da adolescência. Enfim, se um adolescente cometer um ato infracional, atos infracionais são análogos a crimes ou contravenção. Então, falando de uma maneira menos técnica, né, o ato infracional é a mesma coisa que um crime. Se esse adolescente for menor de 18 anos e for julgado por um juiz de direito do juizado da infância e da adolescência, ele pode ser submetido a uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa, né, são essas 6, e eu vou falar especificamente sobre a internação e a semiliberdade. Que dentro, né, do DEGASE, que é o órgão executor da medida socioeducativa no estado do Rio de Janeiro. Enfim, né, então eu dei essa explanação, fiz essa explanação inicial para tentar explicar para vocês por que o pedagogo atua nesse departamento. Ele atua nesse departamento especificamente para o quê? Para garantir os direitos, alguns direitos fundamentais desse adolescente. E isso está preconizado em outro artigo do ECA, que é o artigo 124. Então, o pedagogo atua nesse departamento para garantir os direitos fundamentais desse adolescente. Nós atuamos em três principais vertentes, que são a primeira vertente, a escolarização, a segunda vertente, a profissionalização, e a terceira vertente, o acesso à cultura, esporte e lazer. Então, nós, pedagogos do DEGASE, vamos atuar nessas três vertentes e teremos o quê? Como nossas atribuições, garantir que o adolescente ele tenha acesso à escolarização, à profissionalização, à cultura, esporte e lazer. Mas antes de falar sobre as três vertentes, eu gostaria de explicar um outro aspecto do DEGASE. Como o DEGASE trabalha com internação e semiliberdade, nós temos dois tipos de instituição dentro do nosso departamento. Nós temos os centros de socioeducação, que é denominada pela sigla SENSE. Nos SENSES, o que acontece? A internação, ou seja, a privação total de liberdade. O adolescente fica internado por um período determinado por um juiz de direito. E nós temos os CRIADs, que são os Centros Integrados de Atenção à Criança e ao Adolescente. Esses CRIADs, eles são responsáveis pela semiliberdade. A semiliberdade, o adolescente fica internado durante a semana, é um semi-internato. Ele fica internado durante a semana e aos finais de semana ele vai para casa. E o pedagogo atua dentro de uma equipe multidisciplinar, tanto nos SENSES quanto nos CRIADs, né? Tanto nos SENSES quanto nos CRIADs, o pedagogo trabalha principalmente com essas três vertentes que eu já assinalei anteriormente. Então, quanto à escolarização, o pedagogo ele tem como atribuição resgatar, né, essa história
escolar do adolescente, que na maioria das vezes chega nas nossas instituições com grande defasagem idade-série, muitas vezes sem um vínculo oficial com a escola e afastado, né, por mais de anos, muitas vezes, da escola. Então, nessa vertente, o que o pedagogo ele tem que fazer? O pedagogo ele vai resgatar essa história do adolescente, essa história escolar do adolescente, organizar a sua documentação escolar e vai efetivar sua matrícula em um estabelecimento de ensino. Geralmente, por essa defasagem ser muito grande, nós matriculamos os adolescentes na modalidade de educação de jovens e adultos, né? Na EJA. E nós fazemos o acompanhamento desse adolescente, né? E qual é esse acompanhamento? Realizar a matrícula e acompanhar se o adolescente tem um bom desempenho escolar, se ele está conseguindo acompanhar os conteúdos e como que é a sua convivência escolar também. Isso é muito importante. A segunda vertente é a vertente da profissionalização. Nessa vertente, qual que é a função do pedagogo? A função do pedagogo é possibilitar a esse adolescente acesso a cursos profissionalizantes, palestras de orientação vocacional, porque em muitos casos esses adolescentes chegam até a nossa unidade ou sem nenhum tipo de vínculo empregatício, ou se tem algum vínculo empregatício, esse vínculo vai ser de maneira informal em empregos, na verdade em subempregos. Então, o pedagogo tem como outra atribuição ofertar a esse adolescente algum tipo de profissionalização e orientar quanto à vocação profissional desse adolescente. E a terceira vertente que nós temos é a vertente do acesso ao esporte, cultura e lazer. Nessa vertente, qual que é a atribuição do pedagogo? É que esse adolescente tenha acesso a atividades esportivas, atividades culturais e atividades de puro lazer. Ou seja, né, nós pedagogos atuamos na promoção, né, desse adolescente de maneira ampla, em todas as vertentes, né, que se pode envolver algum tipo de aprendizagem, né, formal ou informal. Como nós fazemos isso? Nós fazemos isso através de atendimentos individuais com o adolescente e com a família, né? Em um primeiro momento, nós vamos conversar com a família, buscar saber como que é esse adolescente, quais são as características desse adolescente, por que esse adolescente se afastou ou não da escola, se esse adolescente já teve contato com algum tipo de profissionalização, se ele já trabalhou. Depois a gente vai fazer um atendimento inicial com esse adolescente, buscando conhecê-lo também. E por fim, nós vamos buscar as instituições onde nós vamos inserir esse adolescente. Depois que nós buscamos essas instituições, que são, né, lógico que a escola, nós vamos até a escola, efetivamos a matrícula dele e buscamos fazer esse acompanhamento junto com a equipe técnico-pedagógico da escola e buscamos também outras instituições, né, como fundações, tanto privadas, do terceiro setor ou governamentais, que ofereçam algum tipo de cursos, de atividades esportivas, de atividades de lazer, inserimos esse adolescente.
Isso quando o adolescente está cumprindo medida de semi-liberdade, né? Porque na medida de semi-liberdade, o adolescente, ele transita nos espaços da cidade, nos espaços sociais, né? Na medida de semi-liberdade, o adolescente tem que mostrar para nós que ele é capaz de interagir na sociedade de maneira eficaz, buscando uma nova forma de sobreviver, de viver, de atuar em sociedade, né? Já na internação, o que acontece? O adolescente está privado totalmente da sua liberdade. Nas unidades de internação, esse adolescente fica, né, recluso, e lá dentro tem uma escola onde ele vai ser recebido, e a unidade tem que proporcionar atividades nesses 3 eixos. E o pedagogo, ele é aquele que vai fazer o quê? Vai mediar, né, essas atividades, além de inserir e buscar saber como que o adolescente está se portando em cada uma dessas atividades. Porque no final desse processo, no final de um tempo, nós vamos ter que emitir um relatório para o juiz de direito para ele avaliar se esse adolescente tem condições de progredir de medida ou não. O que seria uma progressão de medida? A progressão de medida é quando o adolescente sai, por exemplo, de uma internação e vai para uma semi-liberdade, ou de uma semi-liberdade para uma liberdade assistida. Então, o pedagogo, a atuação do pedagogo, especificamente é essa dentro do Departamento Geral de Ações Socioeducativas. Quando eu estava fazendo essa apresentação, eu percebi que falando assim parece ser muito simples a nossa atuação, mas não é. Porque, infelizmente, nós temos muitas dificuldades em justamente ofertar essas atividades, né? Nós temos dificuldades em conseguir cursos profissionalizantes que realmente tenham um significado para o adolescente, ou cursos profissionalizantes que eles possam realmente se interessar. Temos dificuldades em encontrar espaços onde a cultura, o lazer, o esporte são preconizados, são exercidos. Isso é uma das dificuldades que nós encontramos. A outra dificuldade é a própria adesão do adolescente, porque muitas das vezes esse adolescente ele vem sendo tão negligenciado desses espaços que ele não se adapta a esses espaços, que deveriam ser espaços naturais de qualquer adolescente. Mas é um jargão dentro da nossa atuação. No DEGASE é muito certeiro. É que se o adolescente chegou ao sistema socioeducativo, isso quer dizer que todos os outros sistemas falharam com ele. A família, a escola, a saúde. Então, fazer com que esse adolescente ele seja reinserido nessa sociedade é bastante complicado. E falando sobre isso, eu vou expandir um pouquinho o leque para falar também que o pedagogo no DEGASE ele não atua sozinho, ele atua dentro de uma equipe multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, dentro dos CENSES, que são responsáveis pelas internações, é composta por pedagogo, assistente social, psicólogo, enfermeiro, odontologista e técnico em enfermagem, além do nutricionista, né? Porque como ele está internado, ele precisa de diversos profissionais para atuar com esse adolescente na garantia de direito deles. Na semi-liberdade, na atuação no CRIAD, essa equipe multidisciplinar ela é composta por pedagogo, assistente social e psicólogo. Por quê? Porque no CRIAD, né, na semi-liberdade,
o adolescente está transitando na sociedade. Então, ele está indo para a escola, se ele precisa de algum atendimento médico, ele vai no posto de saúde, se ele precisa de uma assistência social mais especializada, ele vai ao CREAS. Então, o pedagogo atua multidisciplinarmente, né, compondo essa equipe. Isso é muito importante, né, porque a gente tem que garantir os direitos dos adolescentes de uma maneira global. E são esses outros profissionais que estarão compondo essa equipe, que estarão garantindo esses outros direitos do adolescente. Então, é muito importante que nós, pedagogos, aprendamos a trabalhar com os diversos órgãos que não são muito comuns na atuação dos pedagogos, como os CREAS, que são os Centros de Referência Especializada de Assistência Social, os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, o CAPSI, né, que é o Centro de Assistência Psicológica Infanto-Juvenil, né, dentre outros, né, dentre fundações, dentro de várias repartições do terceiro setor, né, que são as ONGs, dentro do Sistema S, do SESI, SENAI. Então, o pedagogo está inserido nessa equipe multidisciplinar, ele tem as suas funções específicas suas funções específicas das vertentes que eu abordei anteriormente, mas ele atua numa equipe muito maior, né? Que é essa equipe composta por esses diversos profissionais. E é muito importante nós conhecermos esse departamento, por quê? Porque esse departamento ele é responsável por executar essas medidas socioeducativas, é responsável por esses adolescentes que cometeram ato infracional, e esse departamento é um departamento que atua não na punição puramente do adolescente, mas na reinserção desse adolescente na sociedade. E isso é muito importante, não apenas ter como a vertente da punição, mas da reinserção, da proteção integral do adolescente, porque esse adolescente é um sujeito em desenvolvimento e que tem os seus plenos direitos. Dessa maneira, nós temos que, enquanto pedagogos e enquanto outros profissionais que eu citei aqui, assistente social, psicólogos, enfermeiros, dentistas, pensarmos como nós podemos atuar na reinserção desse adolescente na sociedade. Porque apenas trancafiar um adolescente sem reinseri-lo na sociedade não resolve o problema. O problema é resolvido quando nós temos políticas públicas de qualidade para os adolescentes e para as crianças antes dele chegar ao sistema socioeducativo. E quando ele chega no sistema socioeducativo, nós temos que ter programas de melhor qualidade ainda, para que a gente possa alcançar esse adolescente e mostrar para ele que um outro plano de vida é possível. Mas lógico que eu não estou falando aqui de maneira simplista ou ingênua. A questão da inserção do adolescente em prática de atos infracionais, né, que são análogos aos crimes, ela está muito mais aprofundada. Ela é uma questão social que envolve a segurança pública, que envolve a urbanização, que envolve a oferta de emprego para os pais desses adolescentes, de moradia com acesso à saúde, ao saneamento básico. Então, um país que quer crescer, ele precisa crescer de maneira
sólida, oferecendo aos seus cidadãos todas as suas necessidades, os seus direitos básicos, que é o direito à saúde, ao direito à educação, à alimentação, para que a taxa de criminalidade realmente caia e que nós não precisemos, num futuro, dessas instituições. Mas enquanto nós precisamos dessas instituições, é muito importante que nós possamos parar e pensar a respeito dessas instituições e da atuação de nós profissionais, no meu caso especificamente pedagogia, né, pedagoga, nesse departamento, né, e que os cursos de pedagogia possam também começar a pensar na atuação do pedagogo num leque muito mais amplo. Enfim, essa era a minha apresentação. Gostaria, né? Acho que cheguei ao objetivo, que é apresentar o meu departamento, o departamento no qual eu trabalho, como o pedagogo atua nesse departamento e quais são as suas funções básicas. E eu acho que a minha apresentação é mais um ponto de partida para nós pensarmos, né, nessa atuação e hoje na situação um pouco geral, né, que estamos vivendo, né, de falta de estrutura que gera muita criminalidade, que vai gerar necessidade de instituições como a minha. Agradeço a atenção de vocês, fiquem com Deus, até a próxima.